Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra mim é bom dia. Venho nesse vídeo, primeiramente, pedindo desculpa aí pela minha voz mais falada pra cá. Mas glória ao Senhor por tudo. Vamos para mais uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E eu creio que essa série de vídeos, né, que estou começando aqui neste momento, é algo que o Senhor quis muito, sabe? Eu creio que é realmente da vontade de Deus para mim e para você. Então, eis-nos aqui para mais um vídeo e vamos ouvir da voz do Senhor o que é que Ele quer falar conosco hoje. Então, o tema do vídeo de hoje é: o que você tem vivido? Né? Para começar o tema, para começar o vídeo, realmente, eu quero ler para vocês o que tem escrito lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Algumas versões dizem, céus e terra passarão, mas as minhas palavras durarão para sempre. Então, o que eu quero trazer assim como reflexão primária e alicerce desse vídeo é justamente esse versículo. Tudo que a gente está vivendo, nós sabemos que vai passar. Mas apesar de sabermos, às vezes parece que vivemos como se não soubéssemos, porque vivemos priorizando hoje, priorizando os desejos da carne, priorizando os afazeres do mundo, priorizando até coisas lícitas, priorizando tudo, muitas vezes, que não o reino de Deus. E isso é muito grave, muito preocupante, porque a nossa vida é muito passageira. Muitas vezes a gente vai viver uma vida assim, uma vida priorizando bilhões de outras coisas, e só no final da nossa vida nós vamos nos tocar que, na verdade, o que mais importa a gente perdeu, que é a palavra de Deus e o que vem do Senhor. E eu falo isso a começar em mim. Quão difícil é priorizar o reino de Deus às vezes em meio a tantos compromissos, tantas coisas, a tantas vozes que te chamam, a tantas coisas que você tem a obrigação de cumprir, a obrigação de ler, a obrigação de fazer, a obrigação de sentir. Às vezes não é nem obrigação, às vezes é que você realmente quer viver algumas outras coisas que você quer. Mas, gente, nada vale se não priorizando o reino de Deus. Porque, você me pergunta, como assim priorizando o reino de Deus, né? Amém, eu creio em Deus, amém, vou fazer tudo, né? Não é isso, não tem nada a ver com isso, na verdade. Priorizar o reino de Deus significa buscar a Ele, significa ler a palavra dia e noite. A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite, lendo e meditando, não só lendo por ler, mas lendo, ouvindo a voz do Senhor, orando para que Deus fale ao nosso coração plenamente a vontade dEle, vivendo um relacionamento com Ele. E o que é um relacionamento com Deus? É a gente buscar Ele, a gente buscar realmente a face do Senhor, e Ele vai falando no nosso coração através da palavra dEle. Então, às vezes a gente ora ao Senhor, pede várias coisas, fala várias coisas e... amém, vai viver a vida. Nunca recebe a resposta da oração. Por quê? Muitas vezes porque não lê a Bíblia, não lê a palavra, porque as respostas para muitas das nossas orações tá aqui, na palavra do Senhor. Então, às vezes a gente quer coisa, a gente pede coisa, a gente não entende coisas, mas porque às vezes a gente realmente não quer entender. Porque se a gente quisesse entender de verdade, a gente abriria a Bíblia e começaria a ler. Isso é um tapa bem forte, tanto para mim quanto para você. Porque nós sabemos que nesse mundo já é maligno, que nós não somos pecadores, né? Nós somos pecadores, a nossa carne ainda existe aqui, mas nós sabemos também que nós somos escolhidos, Deus nos escolheu para que nós possamos viver o reino dele, para que nós possamos priorizar o evangelho, para que nós possamos ser transformados, né? Em Romanos 12:2 diz: não se amoldeis pelo padrão desse mundo, pelo contrário, transformei-vos por meio de uma transformação de mente, né? Algo assim. Então, que a gente não se amolde ao padrão, porque, gente, se preocupar com o trabalho, se preocupar com família, se preocupar com dinheiro, se preocupar com isso, com aquilo, isso é o normal. Você não tá fazendo algo a mais, você tá fazendo o normal, comum, que trilhões, bilhões, bilhares de pessoas do mundo já fizeram. E isso não adiantou de nada, porque isso tudo passará. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver como é fugaz isso tudo, né? Então, exatamente como tem escrito em Romanos 12:2, ao moldar-se ao padrão desse mundo é fazer o que o padrão do mundo pede para você fazer. Mas nós fomos chamados para nadar contra isso tudo, passar pela porta estreita, sabe? A lutar contra a maré, a não ir influenciado pelo caminho do mundo, porque no mundo já é maligno. Então, em Romanos, né, a carta de Paulo fala que não se amoldem ao padrão desse mundo.
Não faça o que todo mundo já está fazendo, porque nós todos estamos vendo que isso é passageiro, que isso é fugaz. Então, transformei-vos o quanto antes, porque o tempo urge. Ah, ele está dizendo que eu vou morrer? Essa vida aqui é passageira. E nós, né, eu e você sabemos disso. Então, nós temos que realmente entender essa verdade e parar de protelar uma vida com o Senhor. Parar de protelar uma vida verdadeira, um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, no qual você prioriza Deus antes de todas as coisas. Vive no Senhor e realmente todas as coisas serão acrescentadas. Então, que a gente possa parar para pensar e olhar verdadeiramente de uma forma humilde e sincera na nossa vida. Eu, Brenda, em quais partes da minha vida eu tô me amoldando ao padrão desse mundo? Eu tô fazendo o que o mundo tá pedindo, eu tô fazendo só porque eu tô sendo cobrada, eu tô fazendo só pro meu prazer. Em quais né, partes da minha vida eu tô fazendo isso? E vamos correr para corrigir elas, sabe? Vamos correr para, em todas elas, suplicar ao Senhor para que Ele me transforme e buscar verdadeiramente transformação. Não é, ai Deus, em nome de Jesus, me transforma. Amém. Vamos fazer tudo de novo. Não é isso não tem nada a ver, isso não vai mudar nunca. Porque Deus não vai fazer algo que o seu coração não tá querendo, né? Então você realmente tem que querer com todo o seu ser, né? E você pede verdadeiramente a Deus e busca mudar de vida em relação àquilo. Então, não se amoldando ao padrão desse mundo, vivendo uma transformação de mente, uma mentalidade de sim, essa vida é passageira, mas tem uma vida que é eterna, que é para glorificar o nome do Senhor, que é pra gente, sabe, exaltar e cantar com os anjos e viver coisas incríveis, inimagináveis. Os pássaros começaram a cantar, aleluia, do Senhor, né? Então, vamos acordar, né? Já passou da hora, já passou o tempo, já já não é mais tempo disso, né? Já era pra gente ter acordado. Então isso é um alerta, isso é um chacoalhar, tanto na minha alma quanto na sua, vinda do Senhor, para que a gente realmente possa acordar, lembrar que o tempo urge, porque daqui a 3 segundos, daqui a 1 ano, daqui a pouco tempo, não sabemos quanto é, não sabemos, ninguém sabe o dia nem a hora, nem mesmo o filho, então somente o Pai. Mas ninguém sabe o dia nem a hora, mas pode ser daqui a 1 segundo, pode ser, sabe, como diz a Bíblia, né? A palavra do Senhor diz que será num piscar de olhar. Então, gente, sabe, que a gente possa viver como se Jesus estivesse voltando todos os dias, porque é assim que Jesus quer que nós vivamos. Então, esse vídeo é realmente para fazer um apelo à minha alma e à sua também, sabe? Vindas do Senhor, no sentido de que não foi ontem, não é amanhã. Deus te quer hoje, Deus te quer agora, Deus te quer nesse momento que você tá vendo esse vídeo. E Deus me quer nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, sabe? Deus nos quer nesse momento, Deus nos quer, sabe, usar a gente em um determinado... Também, mas Ele quer diariamente, Ele quer que a gente viva colocando o nosso coração nele diariamente, morrendo pra nossa carne, morrendo pro nosso pecado todo dia, buscando a Ele todo dia, vivendo pro Espírito dele todo dia, pra ouvir a vontade dele. E você pode me perguntar assim... Brenda, mas o que significa isso de Deus me quer? Deus me quer, amém, glória a Deus, mas o que, sabe, o que isso representa verdadeiramente na minha vida? Quando eu falo que Deus te quer, né, que a gente precisa viver um relacionamento com Ele e Ele quer viver um relacionamento contigo, é justamente sobre relacionamentos profundos. Quando eu digo assim, não foi ontem, não é amanhã, Deus te quer hoje, significa que Deus quer viver um relacionamento profundo contigo, sabe? Um relacionamento de que não é só Deus protege, né, a minha família, vive conosco, em nome de Jesus, amém. Sabe, não é um relacionamento xoxo, sabe? Uma coisa que você nem sabe direito quem Ele é, você nem entende verdadeiramente o que Deus pode fazer na sua vida e você só quer falar que, amém, creio em Deus, sabe? Eu tava lendo um livro esses dias, que é um livro maravilhoso, inclusive, peraí que eu vou pegar ele aqui. Com certeza já devo ter falado desse livro aqui pra vocês, já falei, eu lembro que teve um vídeo que eu mostrei, né? E aqui eu finalizei, né, essa leitura, não sei quando esse vídeo vai sair, mas eu finalizei esse final de semana essa leitura e é maravilhoso, é um livro incrível e tava falando exatamente sobre isso, sobre cristãos egoístas, né, que às vezes só quer aceitar Jesus e se a gente aceitar Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, a gente sim vai ter a salvação, sim vai ter a vida eterna, mas não vivemos ali verdadeiramente uma vida pro Senhor, então somos egoístas, sabe, vivemos a vida pra nós mesmos, apesar de crermos em Deus. E isso é muito perigoso, porque Deus quer usar muito mais, Deus queria ter um relacionamento com você, Deus queria acordar contigo, ouvir a tua voz, falando com Ele. Você já falou com Deus hoje, sabe? Quando foi a última vez que você conversou verdadeiramente com Deus? Qual foi o maior tempo que você já passou orando? Sabe? Você já acordou e conversou com Deus e continuou orando? Quando, sabe, eu quero que vocês pensem nisso, não pra mim, nem pra nada, mas eu quero que vocês reflitam isso com vocês e em vocês, para o Senhor, sabe? Esse livro aqui...
É muito maravilhoso, eu queria deixar a indicação dele pra você. Eu acabei de ler e é incrível, né? Terminei de ler há pouco tempo e é muito bom. São 40 dias, né? No final ele tem mais 2 capítulos bônus pra você entender o seu propósito. Por que que você tá aqui? Por que que Deus te criou? E o que que você deve fazer com o que Deus te criou, com o que Deus te tornou, né? Com o que Deus te fez pra si. O que você deve fazer com isso? Então, indico muito a leitura, se vocês quiserem, falem comigo, porque lá na igreja tá vendendo um kit maravilhoso. Então, muito bom. Então, isso é uma reflexão que eu quero trazer aqui hoje, sabe? Qual foi a sua última busca profunda? Qual foi a última vez que você se derramou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você, se você já fez isso, qual foi a última vez, né, que você realmente rasgou seu coração, se prostrou, sabe, se humilhou diante da presença de Deus de uma forma que você não soube nem explicar, sabe? Isso já aconteceu com você? Você já confessou o Senhor de verdade como único e suficiente Senhor e Salvador, glorificando, exaltando o nome dele, se prostrando diante dele por reconhecer realmente quem ele é, sabe? Ele é tão gigante, ele é tão glorioso. Quando a gente sente a presença, a gente não tem como não se quebrantar plenamente, como se humilhar plenamente, sabe? Nosso corpo se prostra só em consequência do nosso coração prostrado, porque é primeiro o nosso coração. Quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente vê quem é Deus, quando a gente, sabe, tem um encontro verdadeiro com Deus, nosso coração se prostra, nosso coração se quebranta plenamente, nosso coração chora e a gente se prostra plenamente porque, sabe, é involuntário. Quando a gente sente, quando a gente vê, quando a gente enxerga, quando a gente encontra o Senhor, a gente se prostra e a gente glorifica o nome dele, porque ele é digno de tudo isso. Então esses vídeos aqui são realmente pra gente começar do zero e ir começando o relacionamento com Jesus e aprofundar depois, né, plenamente esse relacionamento. Então, né, o que eu quero dizer é que a gente não viva um relacionamento de, né, Deus, obrigado por tudo, amém. Sabe? Que a gente viva um relacionamento profundo. Ou então que a gente viva, né, que não possamos viver relacionamentos por terceiros. Ah, eu não acredito não, mas minha mãe acredita, ela ora e tal, é muito bom, já é suficiente porque ela ora por mim, ora por minha família, já é muito bom, eu tô amém, 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 né? Então, assim, relacionamento por terceiros não existe, né, gente? Relacionamento com Deus por terceiros é uma coisa que você pode cortar aí da sua lista permanentemente, porque nunca existiu, não existe, nunca existirá, né? Então, se sua mãe acredita, se seu pai acredita, mas você ainda não teve um relacionamento com Deus, ou vice-versa, tô, né, aqui para poder falar, né, ao seu coração de forma a ser usada realmente como instrumento de Deus para falar ao seu coração, porque nós não podemos, porque nós viemos ao mundo sozinhos, né? A gente veio ao mundo, por mais que você seja gêmeo, e tava grudado com outra pessoa, mas você estava ali, sabe? Todo mundo tem um momento de chegada e tem um momento de saída. E isso vai ser diferente de pessoa para pessoa, independente de ela ser gêmea ou não, né? Mas você veio ao mundo sozinho e você vai sair do mundo sozinho também. Então esse relacionamento dependendo de terceiros não faz o menor sentido, porque você não vai com o terceiro junto ali, ah, Deus, mas aqui ó, essa pessoa aqui ó, falou tudo aqui que eu precisava, teve um relacionamento com Deus pra mim. E não existe, sabe? Você não pode terceirizar o seu relacionamento com Deus, porque ele quer ter um relacionamento íntimo contigo, ele quer ouvir de você quais são as suas necessidades, quais são as coisas que você não entende, quais são as suas dúvidas, quais são os seus porquês, quais são as suas angústias. Ele quer ouvir de você, sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido muito na minha vida é ser sincera, sabe? Antes eu não era sincera como eu sou hoje. Hoje eu sou muito mais sincera. Sincera comigo, sincera com Deus, sincera com os outros. E não sincera no sentido de, ah, você era falsa? Óbvio que não, mas muitas vezes eu deixava de falar coisas que estavam no meu coração, que Deus queria que eu falasse, só para poder realmente, sabe, não quebrar ali o ciclo, não romper ali, sabe? Mas hoje eu vivi uma transformação do Senhor. E não é que eu falo tudo que tá na minha cabeça de jeito nenhum. Mas é começar em mim. Eu falo pra mim, eu sou sincera comigo, sabe? Eu falo os meus defeitos, eu falo o que eu preciso melhorar. Porque só assim eu posso corrigir verdadeiramente, ser quem Deus me chamou pra ser. Então eu falo pra Deus o que eu não entendo, o que não faz sentido na minha cabeça. E só assim Ele pode me corrigir plenamente para que eu entenda a vontade dEle, viva a vontade dEle. Porque nós somos humanos, pecadores, nós temos dúvidas, nós temos questionamentos, nós não entendemos muita coisa, cara. Isso é real. Assuma essa responsabilidade, sabe? Vou dar um exemplo aqui muito breve pelo qual eu passei há menos de 2 anos atrás. Eu tava fazendo, né, nessa época de vestibular, tava terminando o terceiro ano, e fiquei durante aí 5 meses estudando, que nem doida, né? E aí, depois, no meio do ano, eu fui aprovada no vestibular. Então, esses 5 meses serviram pra realmente intensificar meus esforços.
E o que é que mais eu fiz nesses 5 meses? Foi ficar assistindo aula, foi ficar lendo teoria, acredite que não foi. Não foi mesmo. A coisa que eu mais fiz foi fazer questão e tirar dúvida. Eu tinha muitas dúvidas, então eu fazia, mas por que que isso acontece? E aí eu mandava mensagem para professor de química, para professor de física, eu mandava mensagem para todo mundo, para poder entender tudo que eu não entendia. Não vai ficar dúvida. Quando eu terminava de entender todo aquele assunto, eu ia pro próximo. E se ficasse alguma dúvida, eu ia perguntar. Se não, amém, vamos pro outro. E estudava fundo aquilo ali, de modo a entender plenamente. Se eu não entendesse qualquer coisa, eu ia buscar o entendimento completo. Porque eu sabia que se caísse alguma coisa que eu tivesse dúvida, eu aí ia ficar insegura e poderia errar a questão. Então, isso eu fiz e isso me ajudou, né? E nesse período, na outra prova que teve, eu fiz e para honrar e glorificar o nome do Senhor, para a glória dele, pela misericórdia dele, não foi por mim, foi por ele. Eu passei, né? Ele me fez passar para a glória dele. Então, eu já tô aí 1 ano e meio na faculdade, né? Vai fazer 2 anos agora. E realmente, assim, sabe, foi tudo com ele e por ele. E foi tudo pra glória dele, né? Mas a reflexão que eu quero trazer é, se eu não tivesse tirado as minhas dúvidas, e eu falo começar em mim, muitas vezes a gente fica sem querer tirar dúvida, sem querer perguntar pra pessoa como é isso, sem querer, sabe, chegar ali perto da pessoa que você pensar, é uma dúvida muito besta, ou é uma dúvida que não faz sentido, é uma dúvida que me traz vergonha mesmo, eu sinto vergonha de falar sobre esse assunto, sabe? Então, eu falo isso a começar em mim, muitas vezes já aconteceu isso comigo, eu preciso me alertar a tirar essas minhas dúvidas, tirar esses meus questionamentos. Seja por vergonha, seja por não querer, seja por sei lá o que, independente do motivo, se nós não formos sinceros com nós mesmos e não formos sinceros com Deus, as nossas dúvidas, e não é nem só dúvida, mas as coisas que a gente acha que devia mudar, as coisas que a gente não entende direito, sabe? Nunca vão ser sanadas. Então, seja sincero, busque o Senhor e eu não tenho a mínima dúvida que o Senhor vai mostrar pra você, sabe, como agir diante daquela situação, como entender aquilo verdadeiramente, à luz da palavra do Senhor. Mas se você não buscar, você nunca vai entender aquilo da forma certa. Porque o conhecimento não brota na sua cabeça, sabe? Eu não passei no vestibular porque Deus do nada botou, pá, vai passar. Não, eu busquei, eu estudei também. Nós temos que fazer a nossa parte, sabe? É o homem que faz os planos, mas é o Senhor que dá, né, a vitória. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Alguma coisa a gente tem que fazer, verdadeiramente fazer, né? Buscar o Senhor, ler a palavra. Então, falando em relação à vida com Deus. Se a gente não busca, não faz aquilo, não realmente medita, não quer ali a presença de Deus, Ele não vai simplesmente mostrar tudo aquilo ali pra você, se você não quer receber, né, aquele conhecimento. Então, nós, em nosso coração, precisamos primeiro ser sinceros e buscar o Senhor verdadeiramente. Então, né, fechando parênteses, que nós não possamos ter uma relação com Deus tão xoxa a ponto de, né, ser amém, Deus abençoe esse de amém, né? Ou então uma relação no sentido de que a gente vai se relacionar assim, Deus tá ali todo de braços abertos, querendo, buscando, querendo você, e você dá a ele uma relação xoxa, sabe? Deus tem pra você uma relação profunda, uma relação incrível, mas você pode dar uma relação, sabe, vergonhosa. Então não faça isso com Deus. E voltando pro que eu tava falando, né, você pode ter uma relação assim de amém, ou uma relação que na verdade não é um relacionamento por terceiros, né? Isso implica em não existência de relacionamento, porque é uma coisa inexistente no reino de Deus, né? A terceirização de um relacionamento, isso não existe. Então, como eu tava falando, assim como nós viemos ao mundo sozinho, nós vamos desse mundo sozinho também. E que nós possamos, a começar em mim, eu falo por mim, sabe? Que eu possa ter a consciência que o meu relacionamento com Deus só depende de mim. Sabe? Alguém pode me convencer, estar ali. Não, porque só quem convence é o Espírito Santo. Mediante você abrir o coração pra ele. Ele não vai arrombar a porta do seu coração, você precisa abrir, sabe? Então, o meu relacionamento com Deus só depende de mim. Porque Deus quer outra parte do relacionamento, já quer. E se você não quiser, não vai acontecer. Se você quiser e se abrir pra Deus, ele vai transformar, ele vai entrar, ele vai fazer uma mudança pela qual você nunca experimentou. E se talvez você nunca experimentou um relacionamento verdadeiro com Deus, ou seja, de ler a Bíblia, de buscar ele, de viver com ele, de acordar com ele, de dormir com ele, falar com ele, sabe? Se você nunca teve isso, experimente, sabe? Quem sabe você pode viver uma coisa que você nunca viu. Quem sabe você pode viver algo que Deus está te chamando agora, nesse momento, por meio desse vídeo. Pra viver algo que você nunca viveu, pra ter um relacionamento profundo, pelo qual você vai ali alicerçar no Senhor e vai dar frutos, sabe? Outras pessoas vão conhecer a Deus através da sua vida. Você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então Deus está te chamando através desse vídeo, não tenho uma dúvida. Está chamando a você e chamando a mim, para que possamos alicerçar nosso relacionamento com o Senhor, buscar eles de forma sincera e verdadeira, lendo a tua palavra, orando verdadeiramente, para que a gente possa ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, independente dos outros.
E dentre as outras trilhares de desculpas, você pode até pensar em outras aí. Mas outras coisas que eu ouço pessoas falando é: ah, mas eu sou muito nova para relacionamento com Deus. Eu só tenho 14 anos, 13 anos, isso é coisa pra gente mais velho. Ah, mas eu sou muito velho, eu já tô muito velho pra essas coisas. Isso aí é pra gente mais jovem. Gente, é que nem fazer parto normal no Brasil, né? É tão difícil que sempre vai ter uma desculpa pra poder fazer um cesárea. Então, assim, não existe, sabe? Não existe velho demais, não existe novo demais, gente. Porque se você, a única condição que você precisa pra ter um relacionamento com Deus, sem isso você não vai ter, é estar vivo. Se você tá vivo, você tem possibilidade de ter um relacionamento com Deus. Independente da sua idade, da sua condição, independente de qualquer coisa, gente, vamos acordar e viver um relacionamento verdadeiro com Deus. Acorda, porque já não é mais tempo, sabe? De ficar protelando, de ficar vivendo por passo nos outros, de ficar vivendo um relacionamento raso. Vamos pra fundo, vamos aprofundar o relacionamento com o Senhor e viver verdadeiramente a vontade dele pra nossa vida. Então não fuja do relacionamento mais importante que você vai ter na sua vida. Muitas vezes você pode estar assistindo esse vídeo e você não tá no relacionamento verdadeiro com Deus. Então não fuja desse relacionamento, busque esse relacionamento, porque vai ser o relacionamento mais doce, mais profundo, mais lindo e mais verdadeiro. O relacionamento mais importante que você vai ter na sua vida. Então, sabe, não faz sentido a gente buscar tantas outras coisas, sabe? Isso é por conta do nosso pecado, da nossa carne. Mas que possamos, sabe, matar a nossa carne, matar o nosso pecado e ouvir a voz de Deus e pelo menos tentar. E eu creio que a gente não se arrepende, porque quando a gente abre o nosso coração verdadeiramente para Deus, uma vez a gente abre ali e ali o Senhor entra, ali o Senhor transforma. E a gente precisa perseverar no Senhor. E quando a gente, sabe, vê o Senhor, enxerga o Senhor, a gente só não mantém o relacionamento quando a gente realmente, se a pessoa realmente não quer, né? Porque depois de conhecer o Senhor, depois de ter um encontro verdadeiro com Ele, tudo muda. E você vive uma vida totalmente diferente, uma vida de relacionamento profundo, uma vida que dá frutos no Senhor, frutos no sentido de chega a outras pessoas ali o evangelho através da sua vida. Então é uma vida que é para você viver, né? A vida ideal, né, não é uma vida de dinheiro, não é uma vida não, a vida que o Senhor te chamou para viver. É a sua vida ideal e ninguém pode viver por você, a não ser você mesmo. E eu poderia ficar horas aqui falando como é ter um relacionamento com Deus, mas nada, nenhuma palavra, nenhuma pregação vai expressar como é verdadeiramente ter um relacionamento com Deus. Por que isso, Brenda? Porque é só tendo pra saber como é. Então, eu anotei aqui. Às vezes é difícil explicar sobre o relacionamento com Deus, porque é tão único, tão inexplicável e tão singular, diferente de tudo que eu já vivi, diferente de tudo que já vivemos ou ouvimos, que só tendo para experimentar exatamente o que é o sabor da eternidade. Então, não adianta, sabe? Eu posso explicar, posso falar como é bom, como é maravilhoso, mas se depois desse vídeo você continuar vivendo exatamente como você estava antes, se você não estava buscando um relacionamento com Deus, se você continuar vivendo assim, nada vai mudar, sabe? Eu posso falar como é legal, como é bom e como eu preciso ainda melhorar, como eu preciso ainda crescer também, mas, sabe, nada disso vai adiantar se eu, sabe, e você não tomarmos a decisão diária, gente, não é a decisão, eu aceito Jesus como o único Senhor Salvador, amém, tô salvo, vamos pro céu. Não é isso, gente, porque Deus não chamou pra gente viver isso. Se fosse assim, todas as pessoas salvas, assim que aceitassem Jesus, ia pá, morrer. Você ia ver a pessoa, amém, pá, morrer, né? Porque ia até cumprir o propósito. Então Deus tem mais pra você. Deus não quer que você aceite Ele como Senhor e Salvador e pronto. Porque se fosse isso, Ele te levava no momento que você aceitasse. Então a gente não existe isso na Terra. A gente não fala, eu aceito Jesus e morre. Isso não acontece, porque Ele quer deixar a gente aqui por mais tempo pra que a gente possa viver verdadeiramente um relacionamento com Ele. Porque aceitar Ele, a gente aceita porque a gente não merece. É de graça, pela misericórdia dele, né? Então, isso a gente faz, mas um relacionamento com ele é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa que demanda muito mais tempo, que demanda muito mais esforço, que demanda muito mais da gente. Então ele deixa a gente aqui na Terra, mesmo depois de aceitar ele, pra ver quem é que vai realmente viver o relacionamento com ele e quem não vai, porque essa vida só tem essa, gente. Vai ver quando mais? Só tem essa vida e depois a vida eterna, né? Então que a gente possa escolher aqui, escolher hoje, escolher agora aí nesse vídeo, que na hora que você tá assistindo, viver um relacionamento com Deus. E como é que eu escolho? Certo, Brenda, já me decidi, já entendi. Você não vai ter como explicar como é o relacionamento com Deus, porque isso é uma coisa única, eu preciso experimentar, eu preciso viver. Mas é agora, na prática, o que é que eu vou fazer para viver o Evangelho do Senhor verdadeiramente, começando do zero, independente de qual nível você esteja, se seja um nível super avançado, se seja um nível que você não sabe ainda nada sobre, né, o relacionamento com Deus, independente do nível que você esteja, o que é que eu vou fazer para viver e começar a verdadeiramente estar no relacionamento com Deus? Ah, Brenda, mas eu já sou crente, eu já vou na igreja há muito tempo, isso é vergonhoso. Vergonhoso é você continuar como você tá,
sabe? Vergonhoso é você não querer mudar todos os dias e confessar ao Senhor todos os dias, porque tem que ser uma confissão diária, não é aceitar Jesus, é viver Jesus todos os dias. Então vergonhoso é isso, sabe? O que Deus quer é viver o relacionamento contigo, então não importa, apenas abra o seu coração e viva. Então se você quiser saber como fazer, eu quero ajudar você, quero estar com você, quero caminhar contigo pra gente, né, viver juntos realmente um relacionamento com Deus. Se você quer saber isso, vamos pro próximo vídeo, que no próximo vídeo eu vou falar como iniciar um relacionamento com Deus. Amém? Que você tenha sido abençoado por esse vídeo. Deus abençoe. Olha, se você gostou desse vídeo, manda pra abençoar alguém, beleza? Beijinho!